Fala pessoal, quero deixar esse debate aqui do Chico Alencar e o Eduardo Bolsonaro na CNN, onde eles falaram sobre as sanções ao Alexandre de Moraes que o Donald Trump está fazendo contra ele. A esquerda está passando pano com pena de Alexandre de Moraes e dizendo que Alexandre de Moraes está certo no que ele está fazendo. Já o Eduardo Bolsonaro vai falar as verdades do porquê o Alexandre de Moraes tem que ser sancionado e não vai entrar em nenhuma loja para comprar nada, se isso de fato acontecer. Quero deixar essa entrevista com vocês, mas antes, deixa aquele like, curte, comenta, compartilha e vamos assistir esse conteúdo agora. Deputado Eduardo, qual a consequência para o Brasil caso um ministro da Suprema Corte do país receba sanções dos Estados Unidos? Alexandre de Moraes não vai sequer poder fazer uma comprinha na Magazine Luiza ou uma blusinha da Shein, porque o pagamento disso daí é feito através de cartões de crédito de bandeira, principalmente norte-americana, como a Mastercard, Visa ou American Express. Ele vai ser impedido de abrir contas em banco. E qualquer pessoa que se relacione com Alexandre de Moraes também ficará à mercê de receber essas mesmas punições. Então não é algo tão simples assim. E além disso, como matérias dos jornais já dão conta, né? Outras pessoas estão em análise, como por exemplo a esposa dele, que ficou milionária com um escritório de advocacia após o ministro Alexandre de Moraes se tornar membro da Suprema Corte Nacional. Então tudo isso aí está no meio desse jogo. Os Estados Unidos não estão apenas sancionando Alexandre de Moraes, eles estão sancionando e vão ficar observando para ver a reação das autoridades. Então, o meu conselho a todas as autoridades de Brasília é: não se metam. Essa é uma guerra particular do Alexandre de Moraes. Ele matou Clesão, ele está puxando as fileiras para condenar uma pessoa que escreveu Perdeu o Mané de Batom a 14 anos de cadeia. Me admira o deputado Chico Alencar, conectado com movimentos de direitos humanos, né, uma das suas principais bandeiras, agora não esteja reparando e percebendo que isso está acontecendo em pleno, entre aspas, democracia. A gente não pode entender isso daí como normal, né? Eu sou o cara que ataca as instituições, que estou defendendo a soltura de Iracema Gás, tratada como terrorista, condenada a 14 anos de cadeia, porque estava, né, foi flagrada dentro de um dos prédios da Praça dos Três Poderes no 8 de janeiro. É sério isso mesmo? Eu sou o cara que está defendendo uma ditadura porque eu quero a soltura de Daniel Silveira, preso há mais de 8 anos de cadeia, porque fez um vídeo falando palavras feias para a Suprema Corte. O meu trabalho aqui é resgatar a democracia brasileira. E eu tenho certeza, Chico, que o meu eleitor me apoia aqui maciçamente. Eu sou muito mais importante hoje do que um deputado federal no Brasil, porque no Brasil não existem mais instrumentos para lutar contra essa ditadura. Está ocorrendo um jogo de cartas marcadas, onde eles vão condenar Jair Bolsonaro, não porque ele é criminoso, porque eles sabem que não é. O inquérito da fake news está aberto desde 2019, não encontra um fio de cabelo contra meu pai. Está inelegível porque se encontrou com o embaixador, porque ele fez um discurso do carro de som sem dinheiro público. Vocês estão achando que uma nação que se dá ao respeito, como é os Estados Unidos hoje em dia, vão reconhecer eleições nacionais com base nisso, ainda mais feitas de maneira eletrônica, sem uma maneira de auditar ou de recontar os votos, num sistema eleitoral pior do que o da Venezuela, pois lá tem o voto impresso? Eu estou querendo evitar que o Brasil chegue nesse estágio. Eu estou querendo evitar que se consolide no Brasil um sistema igual ao da Venezuela. E, portanto, é necessário, nesse momento, esses remédios diplomáticos, essas sanções contra o Alexandre de Moraes e todos os quadrilheiros que estejam junto com eles nessa cruzada contra os direitos humanos. Okay. Para que a gente não chegue amanhã e sofra sanções ainda piores, aí sim para o povo brasileiro inteiro. Né? Porque muitos tentam, para finalizar, muitos tentam confundir, falando que eu estou trabalhando aqui para ter sanções contra os brasileiros. Negativo. Eu quero sancionar Alexandre de Moraes, que é o maior violador de direitos humanos que a minha geração já viu no Brasil. O governo brasileiro deve sair em defesa do ministro? E mais, qual seria o impacto diplomático desse contra-ataque? Muito boa noite, deputado. Boa noite, Chico. Boa noite, Leandro, a todos os ouvintes da CNN. Eu acredito que o governo brasileiro vai perder seu tempo. Na verdade, o que está ocorrendo no Brasil são violações de direitos humanos. Há muito, né, essas notícias circulam pelo mundo. O Alexandre de Moraes ele tem colecionado os inimigos internacionais. Quando ele deteve Jason Miller no Brasil, quando ele baniu a plataforma X, isso daí não é sinônimo de democracia. Quando ele levou à morte do Clesão, mesmo após a própria PGR ter pedido ao menos uma vez a soltura dele, devido aos seus problemas de saúde, e a defesa do Clesão tantas outras vezes, isso daí são violações notórias. Agora, o Alexandre de Moraes, embebedado de poder e sem qualquer tipo de limite, começou a interferir na jurisdição norte-americana.
Quando ele manda prender uma cidadã americana, né, a Flávia, por conta de tweets que ela deu a partir do território americano, quando ele impede que empresas americanas como a Rumble e a Truth Social venham para o Brasil, quando ele chuta do Brasil X, ele está interferindo na jurisdição norte-americana. Quem ele acha que é para comandar, por exemplo, controlar a remuneração de empresas americanas a YouTubers, a TikTokers? Alexandre de Moraes tem abusado demais do seu poder e, como todo bom ditador, aquilo que precede a sua ruína, a sua queda, é esse poder que ele acha supremo. E aí ele acaba dando com o burro na água. É o que está acontecendo agora. Ele encontrou uma pessoa que está disposta a desafiá-lo e ele vai ter que jogar num campo que não é o campo do Brasil, onde ele controla todo mundo na base da ameaça, na base da coação, como ele tem feito, inclusive, dentro da Câmara dos Deputados, que todo mundo sabe como é que ocorreu a manutenção da prisão do Daniel Silveira, ou mesmo as mudanças de discurso de autoridade da Câmara com relação à anistia. Alexandre de Moraes terá contas a pagar e eu creio que a partir daí a gente sim terá um novo cenário brasileiro, muito mais atento aos direitos humanos e à democracia verdadeiramente dita. Deputado Chico Alencar, o governo brasileiro deve sair em defesa do ministro? Eduardo, nós estamos sentindo sua falta para o bom debate democrático aqui na Câmara, viu? Seus eleitores imaginam que também ficar aí nos Estados Unidos não é honrar o mandato recebido da população. A meu juízo é o juízo do conceito de democracia. O governo Mas você é meu eleitor, né, Chico? ficou... não sou. Essa possibilidade de sanção que os Estados Unidos inventaram, e não foi de agora, essa lei ela vem do tempo de Barack Obama em relação aos conflitos com a Rússia, mas ela é inaceitável do ponto de vista nacional. Isso é inaceitável. Isso está completamente disparatado. Tentou-se com o Canadá, tentou-se com a Groenlândia, tentou-se com o próprio México, tentou-se falar de resort em Gaza, que vive uma tragédia humanitária sem precedentes, e tudo é esse novo governo Trump, que parece que não tem medida, não tem limite, mas nada surpreende. É um rugido de um leão desdentado que não terá maiores efeitos. Vai caçar os bens do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, impedir que ele vá até lá, e daí? Daí que isso é muito pouco em relação ao simbólico dessa postura, que é imperialista, prepotente, raivosa e de quem se julga dono do mundo. Provavelmente até o Papa, que é norte-americano naturalizado peruano, vai se insurgir contra esse tipo de interferência absolutamente indevida, apátrida, entreguista, de prepotência absoluta. Eduardo, olha, é muito ruim você dizer que é o deputado mais importante do Brasil, estando aí nos Estados Unidos. Isso é uma arrogância, uma falta de humildade que certamente não vai agradar a mais 512 parlamentares que têm a mesma dignidade e condição sua e mais o mérito de continuar exercendo o mandato aqui no Brasil. Em segundo lugar, se o Alexandre de Moraes ficar preocupado com sanções que vão impedi-lo de comprar blusinha da Shein e tal, ele que se lixe, porque isso aí é coisa menor, é da ideia do American Way of Life, de consumismo. Compro, logo existo, tenho que adquirir bens. Deputado Eduardo, mesmo tempo do deputado Chico Alencar. Não estou diminuindo nenhum deputado, né? Eu não falei que eu sou mais ou menos digno com ninguém, não coloque palavras na minha boca. Eu estou falando que o meu trabalho aqui nos Estados Unidos, ele é sim, essencial. O meu trabalho aqui é mais... Eu sei que eu ouvi a verdade, aí você falou que eu me sinto mais digno do que os outros. Eu sou mais digno que o outro. Sim, mas agora, o trabalho que eu estou fazendo aqui... Você falou isso, simplesmente. Vamos garantir o tempo de cada um, por favor. Deputado Eduardo? É difícil ouvir a verdade, é por isso que eles não querem liberdade de expressão. Eles só conseguem ganhar se nos calarem, porque a verdade está do nosso lado. Ou não, a verdade está do nosso lado. Já nos rotularam de nazista, fascista, etc. Ganhamos a presidência da República, um Congresso conservador, e a tendência do ano que vem, se houvermos eleições limpas, é que isso daí aumente ainda mais, com a possibilidade de termos senadores capazes de votar o impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal, para que o Congresso Nacional não fique de joelhos perante o STF.
que a todo momento atropela o Congresso. E, lamentavelmente, a gente vê pessoas, inclusive do partido do Chico Alencar, que quando perdem no Congresso levam a causa para o Supremo Tribunal Federal. Esses tempos têm que acabar. Isso daí não é uma democracia saudável. Não adianta você arrotar que é democrata e depois você mata o Clezão, você bota uma mulher que colocou, perdeu o Mané, uma frase de bandidos do Rio de Janeiro e do ministro Barroso, que escreve de batom numa estátua, você coloca essa mulher 14 anos na cadeia. Não é possível que a gente viva nisso e continue entendendo como democracia. Quando o Moraes for sancionado, será um dia de churrasco no Brasil inteiro. Se você quiser aprender a fazer de 2 a 5 mil, clica no link que está no primeiro comentário fixado. Lá tem uma aula totalmente gratuita te ensinando passo a passo para você faturar aqui na internet, produzindo conteúdos no YouTube da maneira certa. Assista a aula que é totalmente gratuita, o link está no primeiro comentário fixado e aqui na descrição. Pessoal, na minha opinião, essas sanções é mais do que justas para com Alexandre de Moraes, porque pelo que ele vem fazendo com os patriotas, com pessoas inocentes, pessoas que estão sofrendo, presas, longe de pai, longe de mãe, longe dos filhos, avós, pegando 14, 18 anos de prisão, é inacreditável o que o Alexandre de Moraes está fazendo, com a conivência de muitos senadores, com a conivência da esquerda e do governo federal, é lógico, e com a conivência de outros integrantes do Supremo Tribunal Federal. É triste, é lamentável isso que está acontecendo, mas é mais do que justo. E o Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos trabalhando para que isso aconteça. É bom que isso aconteça mesmo. Eu acho até louvável o Eduardo Bolsonaro estar lá nos Estados Unidos, porque se ele estivesse aqui no Brasil, provavelmente ele estaria preso e, como já teria sido prometido, ele ia perder seu passaporte, ele já não ia poder mais voltar aos Estados Unidos. Foi bom. Infelizmente, ele não vai exercer seu mandato de deputado federal, mas ele está fazendo uma coisa que lá na frente eu acredito que nós vamos colher os frutos. O Chico Alencar vem aqui passar pano e dizer não, que o Alexandre de Moraes não deve se importar com isso, é que o Alexandre de Moraes está fazendo certo, tá? A gente tá nada. O cara está extrapolando as leis, o cara está extrapolando a Constituição e ninguém diz nada. Agora, isso porque existe um Senado covarde. Isso porque existem senadores de rabo preso que não tem moral de assinar impeachment para Alexandre de Moraes. Tomara que em 2026 mude esse cenário nesse Senado Federal. Tomara que em 2026 senadores de postura, de coragem, que não tenham rabo preso, que não tenham uma ficha suja, tenham a capacidade de votar impeachment de Alexandre de Moraes. E aí com certeza nós vamos ver a diferença aqui no Brasil. Enquanto houver essa covardia, vai continuar. Enquanto houver um Alexandre de Moraes, vai continuar isso aqui no Brasil. Isso nunca existiu. Alexandre de Moraes foi uma das únicas pessoas, eu acho que foi o único ministro até agora que está fazendo o que está fazendo. E os outros ministros não falam nada, não questionam. Já teve censura prévia, já teve jornalistas calados, jornalistas presos. E, infelizmente, cadê a justiça aqui no Brasil? Justiça só para prender, não, é porque o golpe tá com essa narrativa. Até quando eles vão sustentar isso? Porque dia após dia nós vemos que essas narrativas vão caindo por terra. A cada depoimento, a cada vez que os advogados vão defender as suas teses, que os advogados não têm nem acesso aos documentos para defender os seus clientes, né? O Alexandre de Moraes ele tem poder de tudo. Agora os advogados não, os advogados que se virem, eles não dão acesso total às provas e aos documentos que estão na Polícia Federal e nas mãos de Alexandre de Moraes. E Alexandre de Moraes é quem dita a regra do jogo lá no julgamento dele. Infelizmente, na cabeça de Alexandre de Moraes, Bolsonaro já está preso. Só falta a sentença, a última sentença, que infelizmente é isso que ele quer fazer. E infelizmente os outros juízes da primeira turma tá junto com ele. Com exceçãozinha, eu acho, não sei, tenho minhas dúvidas, do Fux, que tem um pouco de coerência, mas os outros estão tudo vendido. Carmen Lúcio, Dino e o ex-advogado do presidiário, do presidente Lula, que na minha opinião é lamentável, né? Tudo que nós estamos vendo aí, mas tomara que essas sanções venham pesada mesmo sobre Alexandre de Moraes e sobre sua família, mas eu acho que ele não está nem ligando, mas vamos ver, né, o que vai acontecer. Vamos deixar o tempo passar
E eu tenho certeza que isso não vai frear as arbitrariedades de Alexandre de Moraes, não vai mudar o coração dele, com certeza não, mas vai colocar um pouco de limite nessa pessoa que se acha o rei do Brasil, né? Triste, lamentável, mas essa é a realidade. Gostou do vídeo? Deixa o like, curte, comenta, compartilha e se inscreva aqui no canal. E até o próximo vídeo, se Deus permitir.